o que nós estamos debatendo e que vamos votar hoje em segunda discussão e já aprovado em primeira, é o fim do voto secreto para cassação de mandato. Aquele voto que possibilita ou não um bandido travestido de político, fantasiado de vereador, deputado ou senador, perder o seu mandato, vestir a sua verdadeira roupa e ir para a cadeia. É isso que nós estamos votando hoje aqui, e essa é uma matéria de consenso. Sobre isso também, a questão, ampliando a discussão, nós vamos chegar ao ponto de discutir a questão do voto secreto para o veto do Executivo e para a eleição da mesa diretora. Essa é uma matéria polêmica, vereador Carlos Gueiros, e que não diz respeito a governo ou a oposição. Essa é uma matéria que transcende esse nosso posicionamento diário aqui. E o que é que acontece? O que é que acontece é que nesse momento ficam expostas exatamente as pressões que nós sofremos e a natureza dessas pressões. Eu não tenho dúvida alguma que quando está em jogo uma questão disciplinar, presidente Vicente André Gomes, a pressão legítima que nós sofremos é a pressão da sociedade, é a pressão das ruas. E a esta pressão nós devemos todo o cuidado, todo o respeito. Nós precisamos ouvi-la, nós precisamos processá-la e atendê-la, se for o caso. E como ultimamente, nos últimos anos, infelizmente, vem tendo sido o caso, dado ao número, infelizmente, de parlamentares que comprometem a imagem da política. E nós não queremos ver repetir o que aconteceu há 2 semanas no Congresso Nacional, quando um deputado chegou algemado, saiu algemado e teve seu mandato preservado. Entretanto, quando se trata de veto a um projeto de lei já votado por esta casa, ou a eleição da mesa diretora, muitas vezes a pressão não é uma pressão legítima, é uma pressão que vem de um poder executivo. E normalmente, esse poder executivo ele é hipertrofiado e se posiciona diante de um poder atrofiado, que é o poder parlamentar. E acontece que esta luta que se trava não é uma luta mais de oposição e governo, quando se posiciona diante de um veto. É uma luta entre poderes, é poder versus poder. E esta autonomia precisa ser preservada, porque este poder aqui é o poder anti-César. É o poder contrário ao poder absoluto. Não é por acaso que nos períodos mais sombrios da nossa República, o voto para veto ele foi aberto. Na ditadura de Getúlio e na ditadura militar. Será que naquela época se queria a transparência? De forma alguma. Mas aí os senhores podiam estar perguntando, por que a vereadora Priscila Krause está falando disso, se a votação de hoje, objetivamente, é uma votação de consenso. Já votamos e já aprovamos isso em primeira discussão. Eu estou discutindo isso porque, infelizmente, na última sexta-feira, o vereador Jaime Asfora fugiu a toda a ética estabelecida na ética do debate. Absolutamente toda. E aqui eu queria retratar ou falar para vocês o que foi dito no debate na rádio JC News, quando debatia o vereador Jaime Asfora e o vereador Anderson Florencio, sobre o posicionamento, que por acaso é o posicionamento da bancada de oposição, porque nós 4 votamos, pensamos igual. Mas eu sei que também é o posicionamento de vários senhores vereadores da bancada de governo. Mas eu vou me deter como sendo uma questão de oposição. O vereador Jaime Asfora disse o seguinte: a posição da oposição é a mesma de Renan Calheiros, é a mesma de Dona Dom, é a mesma de Jaqueline Roriz.
o que querem é o voto secreto. Essa foi uma clara tentativa, a partir de uma premissa mentirosa, de uma premissa falsa, e, enfim, uma tentativa infeliz de igualar a oposição à escória da política brasileira. Nós estamos falando aqui, vereadores, e eu vou me deter com a permissão dos senhores aos vereadores de oposição, porque eu podia citar vários vereadores da bancada governista. Nós estamos nos referindo aqui à vereadora Aline Mariano, que está em licença maternidade, ao vereador Anderson Florencio, ao vereador André Regis, ao vereador Raul Jugman, à vereadora Priscila Krause. Todos, sem uma mácula, sem uma nódoa, sem uma mancha na sua vida pública. Se a intenção era agradar ao público ouvinte, pegou o bonde errado. Porque não é dessa forma que se debate politicamente. Fugindo ao campo das ideias e querendo fazer de tudo uma geleia geral. Não é assim. E eu não poderia, senhores vereadores, ficar calada diante disso. E o que eu venho aqui hoje pedir, humildemente, é uma retratação pública, uma retratação clara. Eu tenho aqui 35 adversários políticos. E não quero inaugurar, vereador André Regis, eu não quero inaugurar a lista de inimigos. Porque é dessa forma que eu vou encarar a falta de uma retratação pública por parte do senhor vereador Jaime Asfora. Não quero de forma alguma. Não foi dessa forma que eu aprendi a fazer política e nem é dessa forma que eu faço. Repito, tenho aqui 35 adversários políticos. Oposição versus governo. Nenhum inimigo. E não quero que essa relação descambe para o lado, para encarar como uma questão de inimigo versus inimigo. Não é assim que se faz política. Só que isso não é política, isso é a negação dela.